Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos então a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje nós vamos ler um texto que está lá em Jó 19, dos versículos de 23 a 25. Jó 19, de 23 a 25 diz o seguinte: quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num monumento, entalhadas com um cinzel de ferro e preenchidas com chumbo, gravadas para sempre na rocha. Quanto a mim, sei que meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. É interessante a gente ler ou pensar no contexto desse texto, que a gente vê então no capítulo 19, Jó fazendo um discurso e respondendo a um daqueles amigos de Jó. A gente sabe qual que é a história. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, um homem muito rico e que foi afligido com diversos tipos de sofrimentos. Ele perdeu tudo, inclusive a sua saúde, só não perdeu a própria vida. E a gente sabe então que vem esses amigos de Jó e começam a falar que provavelmente ele tinha pecado, que aquilo que estava acontecendo era culpa dele, e Jó vai respondendo a estes amigos. Mas ele não apenas responde, ou entre aspas, contra-ataca os seus amigos, mas ele também fala a respeito de Deus, né? Ele se angustia com aquele tratamento que ele vem recebendo de Deus. E aí é muito interessante a gente pensar que Jó está passando por todo aquele sofrimento e ele ainda está passando pelo sofrimento de ouvir os seus amigos dizerem para ele: olha, você é culpado, você fez alguma coisa, você precisa admitir. E aí a gente vê aqui no versículo 25, quando ele fala: quanto a mim, eu sei que meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre toda a terra. Quando eu leio esse texto, eu penso que por mais que Jó estivesse passando por dor, por sofrimento, por mais que ele não entendesse, porque o sofrimento dele realmente não tinha explicação, tanto é que Deus não dá uma resposta para ele, né? No final, a gente sabe, no final do livro, Jó tinha esperança. E a esperança de Jó estava no Redentor. A esperança de Jó estava naquele em quem ele confiava. Como ele diz, eu vou repetir aqui: quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. O que a gente aprende com Jó? Que o nosso sofrimento, ele faz parte, infelizmente. Todos nós estamos aqui, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos passar por dores, nós vamos passar por aflições, nós vamos perder entes queridos, nós vamos passar por perdas das mais diversas, de um emprego, de um relacionamento, mas apesar de tudo isso, que nós possamos ter essa esperança como Jó teve, que nós possamos ter essa expectativa e possamos dizer, mesmo em meio ao sofrimento: eu sei que o meu Redentor vive e em breve ele se levantará. A partir de amanhã a gente começa um período litúrgico dentro da igreja cristã que é chamado de Quaresma. São 40 dias em que nós somos como eu vou dizer, lembrados da realidade da vida. Qual que é a realidade da vida? Que nós somos pecadores, que sofrimento acontece, que injustiças acontecem. Nesses 40 dias, o que geralmente acontece com as igrejas que seguem, a Quaresma, e não é apenas a Igreja Católica, a Igreja de Cristo nos Estados Unidos, como a gente fala aqui no Brasil, guarda a Quaresma também. Nesses 40 dias, então, nós caminhamos com Jesus no seu período, nos seus 40 dias finais até a morte. Mas esse período é também um período de esperança, é um período de a gente encarar a realidade do sofrimento, da dor e do pecado, mas é também um período da gente saber que a Páscoa vem, que o nosso Redentor vive e que em breve ele voltará. E a minha expectativa para esses dias, para esse ano, é que nós possamos saber que o sofrimento acontece, que a dor ela vem, mas que em meio a tudo isso que nós possamos dizer: eu sei que o meu Redentor vive
e que em breve ele voltará. Eu vejo você na quinta. Amanhã nós temos com meu pai mais um pouquinho de pequenos textos, grandes verdades. Até lá!